E aí pessoal, boa tarde para vocês. Estou aqui hoje na casa da minha mãe tomando um café, aproveitando o momento do lanche. Eu quero trazer uma prévia em relação a línguas estranhas e língua dos anjos. Mais para frente eu estarei gravando um vídeo mais longo, falando sobre o que aconteceu em Atos 2. Se lá foi línguas estranhas ou se lá foi dialetos, e eu quero trazer um estudo sobre isso. Mas hoje, de forma lacônica, de forma rápida, eu quero falar sobre línguas estranhas e língua dos anjos. Eu sei que para muitas pessoas, dentro da igreja, para muitos pregadores, muitos professores, muitos irmãos que não são professores também, mas que gostam, que são apaixonados pelos dons de Deus, aquilo que Deus nos dá, sem ainda merecermos. Eu sei que para muitas pessoas, línguas estranhas e línguas dos anjos é a mesma coisa. Para eles, quem está falando língua estranha está falando na língua dos anjos. E quem está falando na língua dos anjos, automaticamente está falando também línguas estranhas. Mas para mim, no meu ponto de vista, línguas estranhas é uma coisa e língua dos anjos é outra coisa diferente. Eles não são a mesma coisa, são distintos. Por que eu acredito nisso? Primeiro, quando a gente vai aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, e no versículo 18 e 19, Paulo diz assim, o apóstolo Paulo que está falando: dou graças a Deus porque falo mais língua do que todos vocês. Paulo falando para a igreja de Corinto, que ele falava muito mais línguas estranhas do que a própria igreja. No versículo 19 ele continua: todavia, eu prefiro falar na minha igreja 5 palavras na minha própria língua, ou na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em línguas estranhas. Então Paulo aqui, ele mostra no versículo 18 que ele fala muito mais línguas estranhas do que os próprios irmãos da igreja de Corinto. Então Paulo deixa claro que Deus usava ele de forma sobrenatural no falar em línguas estranhas. Então aqui deixou claro. Mas quando nós voltamos uma folha, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, Paulo, quando vai falar sobre o amor, no versículo 1 do capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo fala assim, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Nós vemos aqui que Paulo usa um advérbio de tempo, chamado ainda que. Esse ainda que é um advérbio de tempo, mostra que Paulo não falava. Por isso que ele usa, ainda que eu falasse a língua dos homens, ou seja, ainda que eu falasse todos os dialetos do mundo, e a língua dos anjos, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então, quando Paulo usa esse advérbio de tempo, ainda que, ele está mostrando que ele não fala. Por isso que ele fala, ainda que eu falasse, ou seja, eu não falo, mas ainda que eu falasse e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então aqui Paulo mostra que existe uma diferença, porque no capítulo 13, versículo 1, que fala do amor, Paulo ele diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos, então aqui ele mostra que ele não falava. E lá no capítulo 14 ele diz que falava muito mais línguas estranhas do que todos os irmãos da igreja. Então Paulo já mostra uma distinção entre línguas estranhas e língua dos anjos. Uma outra prova de que realmente são coisas distintas é que a Bíblia diz que aquele que fala em línguas estranhas, ele está falando em mistério com Deus. É algo muito íntimo. É algo tão pessoal entre nós e Deus que quem está de fora não entende. Por isso que fala que é mistério com Deus. Então eu posso falar língua estranha na igreja, quem está do meu lado não vai entender nada, porque eu estou falando mistério com Deus. É algo muito particular entre nós e Deus. Ninguém entende.
Mas, porém, se fosse a mesma coisa, se a língua estranha fosse a mesma coisa que a língua dos anjos, quando eu falasse na língua estranha, que é a mesma coisa, então, os próprios anjos de Deus iam entender o que eu estava falando. Porque, afinal de contas, é a sua própria língua. Se a língua estranha é a língua dos anjos, então quando os anjos ouvissem eu falar na igreja, eles iam entender, porque eu estaria falando a língua deles. Aí deixaria de ser mistério com Deus. Então existe uma diferença. E outra coisa também muito importante. A gente sabe, né, que Satanás, Lúcifer, ele é um anjo caído. Ele é um anjo que se rebeliou com Deus. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido. E aí ele caiu do céu para a terra, né, foi deposto, porque se rebeliou com Deus. Mas, porém, ele tem essa língua dos anjos, porque ele era um anjo. Então, todas as vezes que eu falar na língua estranha, que é a língua dos anjos, para muitos, o próprio Satanás ia entender o que eu estava falando. Então, deixaria de ser um mistério com Deus. Então, para mim, no meu ponto de vista, isso é algo pessoal meu. Eu acredito que língua estranha é uma coisa e língua dos anjos é outra coisa bem diferente, por causa dessas provas bíblicas que eu trouxe aqui para vocês. Então, eu quero deixar somente essa meditação, somente essa prévia, porque depois eu estarei falando sobre Atos 2, o que aconteceu em Atos 2, tá bom? Obrigado a todos vocês, fica com Deus e até a próxima.